Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar os nossos estudos de lógica. Um livro que eu queria, na verdade, né, eu estava querendo continuar os nossos estudos de lógica e o caminho natural me pareceu, nesse momento, ler o livro de lógica do cardeal Mercier. O cardeal Mercier foi um cardeal belga que era doutor em teologia, foi professor de filosofia na Universidade de Louvain, mais ou menos na mesma época que o Leão XIII publicou a Aeterni Patris, se não me engano, né? Em que o Leão XIII estava querendo dar uma estimulada, voltar com o tomismo, né? E o Cardeal Mercier comprou a ideia e ele foi meio que um dos grandes responsáveis, assim, pelo neotomismo, né? Por trazer de volta com força a filosofia de São Tomás, né? Ele publicou a obra mais importante dele seria um curso de filosofia, né? Com 4 partes, 5 volumes, né? O primeiro é a lógica, né? E, mas como é o primeiro volume do curso de filosofia, ele começa fazendo uma introdução à filosofia, antes de entrar na lógica. Então é isso que a gente vai fazer hoje, né? Cardial Mercier, parece que em privado ele expressou algumas dúvidas com relação, acho que à infalibilidade papal, que foi muito polêmica na época, e também alguma coisa com a Imaculada Conceição, e mas isso foi em privado, né? E até aqui no começo do livro de lógica, ele fala que quem tem autoridade para interpretar as escrituras, né, na verdade a revelação é o bispado e o papa com a infalibilidade do seu magistério, acho que é isso. Então, e apesar disso, acho que não, lógico que faz diferença, mas como não é esse o assunto, acho que não tem problema ler o livro dele. Você pode estar errado a respeito dessas questões e entender muito bem a lógica de São Tomás de Aquino. Então, só para ter essa ressalva, né? Então, a introdução à filosofia começa com uma definição de filosofia. E, então, ele começa falando que ele está tentando combater a ideia de que a filosofia é só algo provisório, que ela não é uma ciência de verdade, né? Ah, Ele fala assim: alguns dizem que a ciência divide em todo o real, quer dizer, tudo que é real é tratado pelas ciências. A filosofia teria um caráter provisório, uma vida precária que trata do indeterminado, do vago, ou em outras palavras, aquilo que as ciências ainda não puderam adentrar, né? Então, quando filosofia é só uma especulação meio vazia e entra, quando você, quando você está fazendo ciência, aí você está fazendo o conhecimento de verdade e acaba a filosofia, né? Mas ele diz assim: porém, as várias ciências estudam os mesmos objetos de pontos de vista diferentes, né? Quando estudam os mesmos objetos, às vezes os objetos são diferentes, né? Logo, ainda que as ciências da religião e a psicologia, por exemplo, tenham por objeto algo que antes era apenas da filosofia, podemos justificar esta última, né, a filosofia, por possuir um ponto de vista diferente das outras ciências. Então ele fala que o próprio Comte, como ele diz, né, que fez muito para desacreditar a metafísica, reconhecia, ficou feio, reconhecia um conhecimento que tinha por objetivo as generalidades das várias ciências, né, concebidas como submetidas a um método único e como formadora das diferentes partes de um plano geral de pesquisas, né? Então, mesmo que você não acredite em metafísica, tem tipo uma teoria da ciência, digamos assim, né? Então, o Cardeal Mercier vai falar que a inteligência não pode considerar todos os aspectos de um objeto da natureza, né, em um mesmo momento, então ela considera apenas alguns e não outros, o que é chamado de abstração. A abstração. A inteligência opera primeiro abstrativamente e depois unitivamente. Isto é, separamos notas e depois unimos-las para formar a compreensão do conceito, com ideias mais simples que se aplicam a mais objetos. Então ele fala, é evidente que a gente começa com a ideia mais simples para explicar coisas mais complexas, e as ciências mais gerais devem dominar as mais específicas e contribuir para a explicação dessas. Então, quer dizer, teria a ideia mais simples que se aplica a mais coisa, ela que deve explicar a ideia mais complexa que serve para menos coisa, né? Então, por exemplo, a ideia de ser é uma ideia que serve para muitas coisas, e a ideia de, por exemplo, substância química se aplica a muito menos coisas, né?
Então, você usa a ideia mais simples para explicar a mais complexa. E essa ciência que começa explicando a ideia mais simples é superior, digamos assim, ela domina, ela prepara o caminho para a ciência mais específica. Então ele fala: é fácil de ver que esse modo de conhecimento é imperfeito. Suponha uma inteligência que, que assimilaria uma após outra todas as ciências particulares. Seria isso o objetivo? Ela teria concluído a sua missão, digamos assim? Ele fala: não. Ela possui, imagina todas as ciências, tipo física, química, biologia, todas as ciências, psicologia, matemática, todas essas ciências não filosóficas, né? Então, se a gente conhecesse todas elas, a gente teria obtido, tipo, todo o conhecimento? Ele fala, não. Essa inteligência possuiria das coisas um conhecimento enciclopédico, mas ela seria obrigada pela lei da natureza, né, a unificar os resultados diversos, né, dessas primeiras pesquisas. Ela se perguntaria se não é possível encontrar em muitos objetos dessas ciências particulares, ou mesmo em todos eles, uma ou mais características comuns e, por consequência, mais simples. Esse é o esforço do pensamento em direção à ciência, em direção à filosofia, né? Que daí que ele vê que ele usa nesse momento como sinônimo a ciência em singular como filosofia, né? Então, tem uns cachorros aqui latindo. Então, esse esforço consiste em buscar em múltiplos objetos das ciências particulares um objeto comum a todas, mais simples que qualquer um deles. Então, agora ele entra na visão de Aristóteles a respeito, né, justamente desse assunto. Fala que ele encontrou um triplo objeto em todas as ciências da natureza, que seria a substância, a quantidade e o movimento, né, ou a transformação, né? Transformação ou mesmo o movimento também, né? Cabe as duas coisas, tanto a, o objeto mudar de posição, né, ou ele se transformar, crescer, né? O estudo dessas três coisas, em geral, é a ciência ou a filosofia. Então ele fala, a explicação geral das coisas por meio do movimento, Aristóteles chamava de física, sua explicação por meio da quantidade era a matemática, e por fim sua explicação por meio do ser substancial, ele chamava de metafísica ou filosofia primeira. Eu acho que ele não chamava de metafísica, né? Tem toda essa discussão de que o nome metafísica veio depois, mas tudo bem. Parece que ele chamava de teologia mesmo, né? Mas, bom, de qualquer forma, hoje em dia a gente chama de metafísica. A metafísica realizou melhor o ideal de filosofia por ter o objeto mais simples e porque as relações que ela busca explicar são, que seria a relação entre essa ideia simples de os objetos a qual ela se refere são ilimitadas, quer dizer, ela serve para um monte de coisa, né? Então, a filosofia pode ser definida como a ciência da universalidade das coisas por suas razões mais simples e gerais. Filosofia, certo? A ciência da universalidade das coisas por suas razões mais simples e gerais. Como essas causas mais simples e gerais exigem maior penetração do espírito, quer dizer, concentração, reflexão, né? Podemos também defini-la como a ciência do conjunto das coisas por suas razões mais profundas, né? Então, as razões simples e gerais exigem razões mais, não é que exigem razões mais profundas. Para você entender ela, né, elas te fornecem razões mais profundas, né? Que você está indo justamente para o fundamento, né? São Tomás, por sua vez, disse: Sapientia est que considerat primas et universalis causas. Sapiência causas primas omnio causarum considerat, né? Isso seria o comentário à Metafísica, livro primeiro. Ele escreve o livro da Metafísica, né? É dividido em o comentário de São Tomás da Metafísica em lectios, né? Como se fossem leituras ou aulas, né? Pelo menos em inglês hoje em dia, lecture é uma aula de universidade, né? Então, em Metafísica, livro 1, a parte 2, né? A aula 2, né? O comentário 2, né? Então, Aristóteles dá uma definição parecida também, né? Que justamente São Tomás está comentando. E o Cardeal Mercier explica um pouquinho mais essa definição. Ele fala, a palavra ciência
opõe a filosofia aos conceitos espontâneos, que não são coordenados em vista de um mesmo objeto. Então, tem que ter uma ordem também, né? Não é só você juntar, você ir descobrindo coisas, mas você organizar esse conhecimento, né? Também separa a filosofia das crenças do conhecimento, ele fala histórico dos fatos, né? Isto é preciso saber pessoalmente do que se trata e não apenas pelo dizer dos outros. Então, esse histórico seria você anotar assim, tal pessoa disse isso, tal pessoa disse aquilo. Não, você tem que também entender por que estão falando isso, quais são as bases, né? Então, também essa definição separa a filosofia dos conhecimentos incertos e conjecturais, pois a ciência requer certitude. Aí, a, então, enquanto as outras ciências tratam de grupos de objetos maiores ou menores, a filosofia abarca todos eles. E, por fim, a filosofia é a ciência das coisas pelas explicações mais simples e gerais ou pelas causas mais profundas, uma vez que para abarcar todas as coisas, seu objeto deve ser o mais simples possível. É interessante que o objeto é mais simples, mas as causas são mais difíceis, né? Esse objeto ele é simples porque como ele serve para várias coisas, né, se aplica a vários seres, ele é, ele é bastante indeterminado, né? Mas as causas que vão fundamentar ele são bastante difíceis, né? Então devemos distinguir entre razão e causa. As razões tornam evidente à mente por que uma característica necessariamente pertence ao objeto ao qual se atribui. As causas são todas aquelas coisas que influem sobre algo da natureza, isto é, tudo que essa coisa depende. Eu entendi que a razão, raz, que razões, né? A razão de algo seria mostrar para você que algo é evidente. Assim, a razão seria por que você sabe, como você sabe que isso é assim. E a causa seria você responder, tá, mas por que é assim, né? Então você pode saber que algo é de um jeito, mas aí você teria que também explicar por que ele é desse jeito, né? Então ele diz assim, na verdade, ambas as perguntas, ambas, tanto causas quanto razões, respondem à pergunta por quê. Mas entre a razão e o explicado, né? Quer dizer, seria assim, a razão e o racionado, né? Aquilo que razão seria uma explicação, né? Então, entre a explicação e o explicado, não há distinção real. Achei que era o contrário, não há distinção real, dependência real como entre a causa e o efeito. Quer dizer, causa e efeito tem uma relação real, mas entre explicação e o explicado só tem uma relação lógica, né? Quer dizer, eu posso ter um motivo que me explica por que que uma coisa é de um jeito, mas eu não sei exatamente por quê, né? Primeiro eu sei que a coisa é desse jeito e depois eu quero entender por que que ela é desse jeito. Basicamente isso. O Cardeal Mercier então dá um exemplo do triângulo eu achei um exemplo que não deixou muito claro, né? Que seria o exemplo do triângulo com os ângulos que são 180 graus, né? Então ele diz, quando fazemos essa explicação, não estamos raciocinando pela causa, mas pela razão. Então, além disso não ficar muito claro o porquê, né? Também esse veio de um opúsculo que não é mais atribuído a São Tomás, né? Chama, acho que Tratados de Demonstratione. É uma obra que foi escrita por alguém da tradição tomista, assim, mas não, hoje em dia o pessoal não atribui a São Tomás de Aquino, tá? Apesar de que aí sempre tem aquela coisa, parece também estar em harmonia com o que São Tomás disse, né? Mas vamos pegar aqui o exemplo. O problema é que, se eu entendi direito, né? Quer dizer, o, você raciocinar, fazer a demonstração de que o triângulo tem 180 graus, não, não vai pela causa, né? Porque eu penso assim que, será que o triângulo faz os ângulos dele serem 180 graus? Ou será que os ângulos terem 180 graus é o que permite ao triângulo existir, né? Não sei se seria isso. E também quando você faz a demonstração, né? Pelo menos a demonstração que eu conheço, você traça ali uma outra reta, bom, aqui agora não vai ser o momento, mas você vai fazendo um argumento de que
de que os ângulos internos somam 180 graus, mas você não entra tipo na causa, né, no porquê do triângulo, né? Então, realmente é um exemplo um pouco difícil, né? Então aí ele fala assim também, o Cardeal Mercier, quando se explica a ordem do mundo pela ação criadora e pela sabedoria de Deus, nós estamos remontando àquilo que exerce na ordem real uma influência causal, né? Porque Deus realmente é a ação criadora e a sabedoria dele que criou o mundo. Então, quando eu explico o mundo desse jeito, eu estou explicando pela causa, né? Então, uma razão pode ser a causa pode ser uma razão, né? Ah, porque realmente, se você sabe aquilo que na natureza tá influindo sobre o outro ser, isso é uma razão mais do que suficiente para você ah, entender por que que a coisa é desse jeito. É que geralmente você tem alguma razão, né, que te permite entender por que que a coisa, que te permite saber que a coisa é de um jeito, mas você não entende realmente qual natureza que está causando aquilo, né? Então aí ele discute, já que ele discutiu as razões, ele passa a discutir as causas, né? Então é aquela causa formal, causa material. É interessante que ele faz a distinção então entre a forma, né, o causa formal substancial e a acidental. Então ele pega o exemplo famoso da estátua, né? Então ele fala se a estátua é de mármore, a o mármore em si, algo ser mármore, é uma forma substancial, né? Quer dizer, o mármore tem uma matéria e tem uma forma substancial que faz ele ser mármore, né? E a forma que o artista confere a esse pedaço de mármore, né, gerando a estátua, é forma acidental. Aí, aqui, acidental não seria acidental como predicável, mas como acidental, não seria o acidental lógico, seria o acidental metafísico, né? Quer dizer, tem a substância, que é a forma da substância, que faz a substância, que faz a matéria ser mármore, e tem a forma acidental, que faz ela ser estátua, né? Porque o Cardeal Mercier foi o único que eu vi que fez essa distinção, que é bastante interessante, né? Então, eu vou supor que vocês já sabem, né, que é causa material, formal, eficiente, final, porque isso é fácil de achar na internet, só pesquisar aí no YouTube. A gente mesmo falou disso ali nos nossos vídeos de indução, né? Mas, então ele fala assim, analisando os seres, nós chegamos à causa material primeira, às formas substanciais, à causa eficiente primeira e à causa final suprema, né? Então existem essas quatro causas. E aí, imagina assim, eu pego a estátua, beleza. Então divido ela no mármore, que é a causa material, no, no fim que o artista queria, a imagem que ele queria representar, na forma substancial, né? E, e e o artista que é a causa eficiente. Aí eu vou indo atrás das causas de das causas materiais de todas essas coisas, das causas formais de todas essas coisas, eficientes e finais de todas as coisas. Se eu for voltando, né, nessas quatro direções, digamos assim, tudo bem que não é só, bom, isso aí não importa, mas você chega a uma matéria primeira, né? Eu vou vendo de que é feita a estátua de mármore. Do que é feito o mármore? Ah, deve ser de tal elemento. Do que é feito isso, né? Você vai voltando ali. Hoje em dia a gente fala dos átomos, dos prótons, dos quarks, não sei o quê. Então você chegaria numa causa material primeira. Você ia tendo várias formas substanciais, né? Então a forma do mármore, a forma do átomo, né? As várias formas substanciais. A causa eficiente primeira, que seria Deus, né? E a causa final suprema, que também é Deus, né? Então você chega nessas causas fundamentais, digamos assim, né? Então, porém, ah, alargando o sujeito, indica-se como objeto de pesquisa mais aprofundadas e mais gerais a causa formal e a causa material das substâncias corporais, e mais geralmente ainda a natureza dos seres. A causa eficiente primeira, enfim, a causa final suprema de tudo aquilo que é feito, de tudo aquilo que é. Então, e a filosofia estuda essas causas, né? Então, ele vai buscando essas causas fundamentais, digamos assim. Ah, então, aí parece que durante, isso aqui é uma anotação minha, né? Durante essa explicação, o Cardeal Mercier mudou um pouquinho a definição. Parece que ele falou, ah,
Ah, tá. Ele fala assim, agora entrevê-se no momento, né, aquilo que significa a proposição inicial. A filosofia tem por objeto a ciência aprofundada das causas e razões das coisas. Eu acho que ele não tinha colocado causas e razões antes. Ele mencionou, mas não tinha colocado na definição. Então a definição final dele seria isso: a filosofia tem por objeto a ciência aprofundada das causas e razões das coisas. Então a filosofia é uma ciência natural que, que trata daquilo que a razão pode adquirir pelas próprias forças. Isso quer dizer que ela não é uma ciência revelada, né? Então, a ordem não é outra coisa que o conjunto das relações causais que se ligam umas às outras, ah, aos entes do universo. Então, a definição que nós vamos dar de filosofia pode assim se traduzir nesses termos. Filosofia é a ciência natural, quer dizer, não revelada, né? Então, filosofia é a ciência, não assim, não revelada, aprofundada de toda a ordem universal. Essa maneira de nos expressar nos colo ah, nos coloca em caminho de entender a divisão da filosofia. Por hoje, vamos ficar por aqui. Esse seria o primeiro item na introdução à filosofia, né? São 5. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, curta, compartilhe, comente. Ajude a gente no Tipaí, se vocês puderem e quiserem. Valeu, muito obrigado.